tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um conteúdo da matemática básica. Vamos estar falando sobre a multiplicação e a divisão por números decimais, só que dessa vez a multiplicação e divisão de números decimais por 10, por 100, por 1000, ok? Então uma forma muito fácil, muito tranquila de se resolver cálculos como estes. Inclusive, é importante este tipo de conteúdo quando entrarmos em porcentagem. Então vamos aqui ao quadro branco. Nós temos aqui o exemplo, eu dividi aqui o quadro em duas partes. Nessa parte aqui eu tenho a multiplicação e aqui eu tenho a divisão. Muito bem. Como é que eu faço isso? Eu não tenho a necessidade, por exemplo, de montar a minha conta, aquele algoritmo famoso, e resolver. Você pode fazer assim se quiser, mas não tem necessidade, tá? Quando o assunto é o número decimal multiplicado por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Então, como é que eu faço? Nesse caso, nós vamos fazer assim. Eu coloco aqui o 0,13, que é o cálculo, né? 0,13, mas não coloco a vírgula, ok? E quando se trata de multiplicação, nós vamos fazer que a vírgula se mova. Ou seja, no caso da multiplicação, a vírgula sempre vai caminhar para a direita. Então vou até fazer aqui, ó, uma seta. A vírgula caminha para a direita. Vírgula, vírgula. Ok? Ah, então quer dizer que na divisão é o contrário, é para a esquerda? Exatamente. Então, olha só. Eu tenho aqui, no caso do 10, apenas um zero. Então, a minha vírgula que está aqui, ela vai andar para a direita uma casa apenas. Ou seja, eu estou fazendo uma alusão ao número de zeros que tem o 10. Se eu tenho um zero aqui, então a vírgula vai caminhar apenas uma casa para a direita. Então, ela estava aqui, pulou uma casa, ficou entre o 1 e o 3. E este zero aqui, ó, passa a ser desnecessário. Zero à esquerda, ele só tem valor se ele for seguido de vírgula, senão ele não tem necessidade de estar ali. Então, o meu cálculo aqui está feito. 0,13 vezes 10 é 1,3. Simples. Vamos para baixo. Novamente eu tenho 0,13, só que agora é multiplicado por 100. Então vamos lá. Do mesmo jeito eu vou colocar 0,13. Só que neste caso, fazendo assim uma alusão aos números de zeros que tem o 100, agora ele tem 2. Enquanto o 10 eu tenho 0, o 100 tem 2. Então eu vou caminhar a minha vírgula duas casas para a direita. Fazendo isso, a vírgula ficaria aqui. Exatamente aqui. Ok? Só que como não tenho dígitos depois do 3, tá? Não precisa nem pôr a vírgula. Eu caminhei a duas casas, ok? Mas como não tenho dígito aqui no final, eu não necessito de ter a vírgula aqui e também o zero ele some. Pronto. 0,13 vezes 100 é 13. Certo? Então, no resumo da ópera é o seguinte: a vírgula caminha de acordo com o número de zeros que eu estou multiplicando o decimal. Então, se eu estou multiplicando o decimal por 10, e o 10 só tem um zero, então a vírgula caminhará uma casa para a direita. Se eu estou multiplicando por 100, e 100 tem dois zeros, a vírgula caminhará duas casas para a direita. Então, não é difícil, tranquilo. Você não tem que fazer conta, cálculo nenhum. Apenas mover a vírgula. Bom, aqui, de novo, me aparece o 0,13. Só que agora é multiplicado por 1000. Então, vamos caminhar ele. Olha só, eu coloco aqui, ó, o 0,13. A minha vírgula, novamente, vai caminhar para a direita. Só que, né, desta vez, 3 casas. Então, se ela estava aqui, ó, entre o 0 e o 1, ela vai pular 3 casas. Mas, professor, eu não tenho 3 casas decimais ali, eu tenho 2. Eu só tenho 1 e o 3. Então, você arruma mais uma. Coloca o 0. Pronto. Você, então, agora tem 3 casas decimais. Então,
Então ela está aqui, pula para cá, e aí vai acontecer o mesmo caso que aconteceu no exercício B. Não tenho a necessidade de pôr a vírgula aqui, porque não tem um dígito depois dela. Eu retiro. E também retiro 0, porque à esquerda ele não vale nada. Pronto! Ou seja, 0,13 vezes 1.000, 130. Certo, pessoal? Então, olha só. Eu multipliquei o 0,13 por 10, por 100 e por 1.000. E está aí as formas diferentes de resultados. Agora tem um número aqui que é diferente. Não é 0,13. É 1,35. Ok? E eu quero multiplicar ele por 1.000. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui 135, porque eu não estou pondo a vírgula. E vou fazer o mesmo processo que eu realizei nos itens anteriores. Pois é, tenho 2 casas aqui, só que eu vou ter que pular 3, porque o 1.000 tem 3 casas. Então o que eu faço? Olha só, a vírgula não está aqui, eu não tenho que pular 3 casas, mas só tenho 2. Então eu vou arrumar mais uma casa, agora eu tenho 3 casas. Então aí a vírgula sai daqui, ó, entre o 1 e o 3, e ela supostamente viria aqui no final. Só que como eu não tenho dígito, eu não preciso colocá-la, portanto, 1,35 vezes 1.000, 1.350. Tranquilo, né? Bom, é importante esse tipo de cálculo, porque ele está inserido na matemática em vários conteúdos, muito utilizado em vários conteúdos, e é importante você saber esse tipo de conta. Eu sei que hoje em dia a gente tem a calculadora muito fácil, tem calculadora em tudo que é lugar, no celular, no relógio, no computador. Então, para que eu vou fazer quebra-cabeça e fazer lá conta, se eu posso fazer na calculadora? Só que quando você vai fazer uma prova, quando você vai prestar um concurso público, ou seja, quando você não tem condições de realizar os seus cálculos com a calculadora, é muito interessante, muito importante você conhecer o algoritmo, como realizar a conta. Nem sempre o cálculo, aliás, nem sempre não, o cálculo não é mais importante do que o algoritmo, assim, a forma, o método que você usou para chegar no cálculo. É tão importante o método usado como o resultado, tá? Bom, vamos na divisão. Divisão é o contrário. Enquanto que na multiplicação a vírgula caminha para a direita, na divisão a vírgula caminha para a esquerda. Certo, pessoal? Então vamos lá, começando aqui. 0,13 dividido por 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 0,13, não vou pôr a vírgula. Pois é, a vírgula, quando é divisão, eu dou um espaço aqui, ó, entre o igual e o número, que pode ser que eu tenha que colocar zeros à esquerda. É o que vai acontecer. A vírgula estaria aqui, correto? Supostamente aqui. No caso da divisão, a vírgula vai para a esquerda. E quantas casas? Igualmente na multiplicação, vai depender de quem eu estou dividindo. Eu não estou dividindo por 10, então eu vou pular uma casa. Então daqui, ela virá para cá. No caso da divisão, eu não vou deixar sem nada aqui. Aqui, pessoal, quando eu caminhei a vírgula para a direita, e eu tinha que caminhar 3 casas por ser 1.000, 3 zeros, e só tinha 2, eu acrescentei o 0, a vírgula supostamente estava aqui, pulou 3 casas, viria para cá. Aí eu disse o seguinte, como não tem dígito aqui na direita, não tem necessidade de ter vírgula aqui, então eu tiro. No caso de um número decimal, é importante saber que antes dessa vírgula tem que ter a parte inteira. Do lado esquerdo da vírgula sempre fica a parte inteira. Então eu tinha a vírgula entre o 0 e o 1, por ter dividido por 10 a vírgula pula uma casa para a esquerda e ela fica aqui. Mas por não ter nada aqui, coloco o 0 para representar a parte inteira. Portanto, fiz o meu cálculo. 0,13 dividido por 10, 0,013. Tá certo, pessoal? Professor, e essa fração aí? A fração, e é importante essa fração estar aqui, eu fiz de propósito, a fração, pessoal, ela também é uma divisão. Fracionar é dividir.
A fração significa um numerador dividido pelo denominador. E essa fração aqui é chamada de fração centesimal, percentual. Quando nós temos o 100 no denominador, essa fração também pode representar a porcentagem. E logo vamos ter aqui no canal aula sobre porcentagem, muitíssimo importante o conteúdo matemático, não só na escola, mas para o dia a dia, você saber o cálculo de porcentagem, tá? Então, essa fração é uma fração percentual, centesimal, ela tem o 100 como denominador. E como eu disse, toda fração, ela é uma divisão. Divisão como? Do número que está em cima pelo que está embaixo, sempre. Não importa se ele é maior ou se ele é menor. Nesse caso aqui, ó, o de cima é maior do que o de baixo, né? Mas pode ser ao contrário. O de cima poderia ser menor que o de baixo. Então como é que eu faço aqui? Do mesmo jeito que eu fiz em cima. Eu copio o número em questão, e é o de cima que eu copio, ok? 125, muito bem. E aí o que eu faço? No caso desse número, ele não tem vírgula, é um número inteiro. Mas supõe-se que no número inteiro há uma vírgula depois do 5. Ela não é colocada porque não necessita ela estar ali. Na verdade, o 125 é como se eu falasse que fosse 125,0, tá? Ninguém escreve, por exemplo, eu tenho 5 coleções de cadernos, por exemplo. Ninguém coloca assim 5,0, tá? Porque quantidade geralmente é números inteiros. Então você não coloca vírgula 0. Mas 5 também pode ser escrito dessa forma, tá? Na forma decimal. Mas geralmente nós colocamos apenas o 5. Porque depois da vírgula, se tiver 0, o 0 acaba sendo desnecessário. Então, vamos lá. Então vou apagar aqui, ó. Supostamente, a minha vírgula, ela está depois do 5, ela está aqui. Então, o que acontece? Como se trata de uma divisão, a minha vírgula tem que caminhar para a esquerda. E neste caso, como é 100, 2 casas para a esquerda. Então, ela sai daqui, ó, pula o 5 e o 2 e vem para cá. Certo? Então, 125 sobre 100, ou 125 centésimos, é 1,25. Pessoal, agora vamos fazer o exercício C. Eu tenho aqui um número decimal dividido por 100. Então, vou copiá-lo, ó. Vou copiá-lo. Supostamente a vírgula estaria entre o 2 e o 1. Como estou dividindo por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então, ela está entre o 2 e o 1. Vai pular o 2, vai pular o 5 e virar para cá. Está resolvido o exercício. Ok? E o último exercício aqui, uma divisão por 1000, tá? Como eu disse, uma fração é também uma divisão. Eu vou copiar, vou dar um espaço entre o igual e o resultado. Eu vou copiar para cá, ó. Porque quando é divisão, pode ser que eu tenha que acrescentar zeros para a esquerda. Porque como a vírgula vai para a esquerda, pode ser que eu tenha que acrescentar zeros para a esquerda. Diferentemente da multiplicação, se tiver que acrescentar zeros, é para a direita. Então, dando espaço aqui, eu tenho uma divisão por 1000. Supostamente é um número inteiro, então nós queremos que a vírgula está aqui. Como tem que caminhar 3 casas, porque eu estou dividido por 1000 e 1000 tem 3 zeros, eu faço essa associação. Número de zeros é o tanto de casas que vai caminhar. A vírgula sai daqui, pula 3 casas, vem para cá. Como não vou deixar vazio aqui a parte inteira, tá? A parte à direita da vírgula é a parte decimal, à esquerda da vírgula a parte inteira. Eu coloco um 0 aqui para preencher e está resolvido o exercício. É uma parte da matemática muito importante porque ela não fica apenas aqui, ela está inserida em vários outros conteúdos. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, que esteja acompanhando as aulas, porque vamos ter mais aulas sobre o assunto, inclusive aulas sobre porcentagem, que está atrelado a isso, tá?
E porcentagem é um assunto muito solicitado em concurso público, vestibular na escola principalmente. Então, se você quer aprender, se você quer assim um apoio bacana para as suas atividades escolares, se inscreva no canal, acione as notificações clicando no sininho e quando tiver uma nova aula aqui, você vai ser avisado, tá bom? Você que já é inscrito, divulgue o vídeo, mostre aos seus colegas, amigos, pode compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso. Gente, muito obrigado e até a próxima aula.